Olá pessoal, tudo bom com vocês? Venho aí para mais uma videoaula de cálculo, né? Onde nessa videoaula eu vou fazer tudo, né, de cálculo 1 praticamente nessa função aqui, certo? A função f de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1, né? E aí, ao final, a gente vai, tudo que foi feito serão elementos necessários para que eu tenha segurança na construção, né, do gráfico. Primeiro elemento básico, né? Letra A, então a primeira coisa é o domínio, né? Qual é o domínio dessa função? A gente observa essa função é uma função que ela é determinada por um quociente, né? Eu tenho aqui um quociente, e esse quociente, o que a gente tem que tomar mais cuidado é com a parte inferior, né? A parte de baixo, o denominador. E é x ao quadrado mais 1. Como x ao quadrado é sempre positivo, né? Como você eleva algo ao quadrado fica sempre positivo, ao somar com 1 vai continuar positivo. Então não vai ter restrição. Por quê? A restrição que a gente tem é de sempre ter um domínio diferente de zero e nunca vai acontecer, né? Então, teoricamente, o domínio dessa função é todos os números reais. Então, o domínio de f é todos os números reais. Beleza? Beleza. Agora a gente vai para a letra B, que são as assíntotas. Eu tenho dois casos, né? Eu tenho as assíntotas horizontais e as assíntotas verticais. Vamos para uma página em branco para a gente estar fazendo essas assíntotas aí para vocês, né? Vou colocar aqui numa outra página. Então, aqui eu tenho a minha função aqui. Peraí, só um minuto. Copiei ela aqui, né? E vou na próxima página e colo essa função aqui. Então, essa função a gente vai trabalhar e vai descobrir as assíntotas. Como que a gente descobre as assíntotas? A gente tem dois casos, como eu falei anteriormente. Tem as assíntotas horizontais, né? O que são as assíntotas horizontais? A gente vai analisar o horizonte, tanto à direita quanto à esquerda. Então, basta eu calcular o limite dessa função no infinito, com x tendendo ao infinito, positivo, e o limite dessa função com x tendendo a menos infinito. Estou analisando o horizonte, beleza? Por isso que é denominada assíntotas horizontais, tá? Então essa é a técnica. Basta apagar aqui, certo? E já colocar aqui dentro a minha função. Minha função é x sobre x ao quadrado mais 1. Aqui x sobre x ao quadrado mais 1. O que eu faço para calcular limite infinito de quociente de polinômios? Sempre no limite com x tendendo, seja ao infinito positivo, quanto com limite tendendo ao infinito negativo, basta considerar o maior elemento, o maior expoente, tanto em cima quanto embaixo. Como em cima só tem x elevado a 1, fica x. Como embaixo o maior expoente é o x ao quadrado, é o único que tem, né, uma letra, se tivesse x ao quadrado mais x mais 2, continuaria o x ao quadrado, porque é o maior expoente. Então, eu vou fazer essa consideração tanto na de cima quanto na de baixo. Claro que eu posso cortar em cima e embaixo, tipo que é o famoso simplificar. Então, esse meu limite seria finalizado por x tendendo ao infinito. 1 cortou e sobrou um x embaixo. Ao aplicar o infinito aqui, seria a divisão de 1 por infinito. E a divisão de 1 por infinito é 0. Então, no horizonte positivo, né, com x tendendo a infinito, o resultado dá 0. E aqui, do lado de forma análoga, né, o de baixo, já vou até copiar aqui. A única diferença é a presença desse infinito aqui, certo? Que ele é negativo. Então, a aplicação do infinito negativo aqui embaixo dá também 0, ou seja, a divisão de 1 por um número muito grande que é infinito, seja ele positivo ou negativo, sempre dá 0. Lembre-se disso, um número dividido por mais ou menos infinito sempre dará 0. Então, aqui eu tenho as assíntotas horizontais. Na verdade, a assíntota horizontal, por quê? O que vai determinar a assíntota? O meu resultado. Como o resultado deu 0, certo? Então, a minha assíntota horizontal, eu nomeio ela como minha assíntota horizontal. Eu vou nomear ela assim, x igual a x, y igual a 0. Essa é a minha única assíntota horizontal. Se aqui desse um resultado e aqui desse outro, seria duas assíntotas horizontais, né? Então, aqui eu só tenho uma nesse caso, beleza? Vamos agora para a assíntota vertical, beleza? Beleza, vamos para uma página em branco, certo? Mais uma vez eu copiar a função, show, copiei, fui para a próxima página, coloquei ela aqui. Vamos agora à assíntota horizontal. Então, agora para a assíntota horizontal, o que a gente vai fazer? Atenção, em assíntotas horizontais. Perdão, estou falando e estou me equivocando. Para a assíntota vertical, assíntotas verticais, o que a gente faz? A horizontal já fiz. As verticais, né, a gente vai analisar o infinito para cima e para baixo, né? Mas aí como é que a gente faz isso matematicamente? Lembre-se que cada técnica é uma. Então, aqui a gente vai calcular o limite com x tendendo a k, seja ele para a direita ou o limite com x tendendo a k para a esquerda da minha função, né, na minha mesma função ali. E o que é esse k? Lembre-se, esse k é uma constante, da restrição. Ou seja, se a função tem um número
ou alguns números que a restringem de acontecer, por exemplo, esse K é o elemento que vai ficar aqui. Então, você vai fazer o limite para a direita, lateral direita e lateral esquerda. Se o resultado der mais ou menos infinito, ela tem uma assíntota nesse local, e a assíntota será chamada de x igual a k. Aqui, na verdade, eu aproveitei mais para dar uma aula para explicar. Porque, nesse caso, a gente tem uma conclusão. Qual é a conclusão deste caso? Não tem assíntota vertical. Por que não tem assíntota vertical? Porque a gente viu na letra A, qual que a gente viu na letra A? O domínio. E o domínio mostra as restrições. Como eu não tinha restrição nenhuma, o domínio era real. Beleza? Vou dar um exemplo semelhante, mas que tenha assíntota só para vocês entenderem. Não fuja da questão, é só um parênteses. Se você tivesse uma questão que no denominador fosse, por exemplo, x ao quadrado menos 4, você sabe que esse denominador tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. Então, esse cálculo seria x ao quadrado menos 4 diferente de zero. Você coloca o 4 do outro lado positivo e você tirando o quadrado daqui, você coloca mais ou menos a raiz quadrada do outro lado. Então, você acaba de descobrir que essa questão aqui, ela tem duas restrições. Ela não pode ser, ou melhor, ela tem que ser diferente de 2 positivo e diferente de 2 negativo. Então, esses elementos eu chamo ele de restrição. São elementos que não podem acontecer na minha função. Né? São elementos que não são definidos na minha função. Então, nesse caso, você iria fazer o limite de x tendendo a 2 para a direita e depois de 2 para a esquerda. Dependendo do resultado, se o resultado desse infinito ou positivo ou negativo, ia ter uma assíntota nesse caso. Então, não é o nosso caso, beleza? Não tem restrição. Mas se fosse assim, seria essa técnica que vocês iriam utilizar. A gente, então, descobriu as assíntotas, ok? Agora a gente vai ver o ponto crítico, letra C, e vamos classificar esse ponto crítico. Vem comigo. Então, o que seria crítico? A gente já começa a entrar numa outra vibe aqui, né? Agora a gente quer ponto críticos. Para fazer o ponto crítico, a gente precisa saber a definição. O que é? Pegar a sua função, derivar ela e igualar a zero. As raízes encontradas nessa derivação, né, igual a zero, será o que a gente chama de crítico. Mas a gente tem que começar a questão ainda. O que é começar? Eu nem derivei ainda, certo? A gente sabe que a nossa função está aqui, essa é a nossa função. Beleza? Eu posso pegar ela e colocar aqui, essa é a nossa função. E a gente vai derivar ela. Como é um quociente, como é que a gente resolve? Derivada da primeira função, repete inteiramente a segunda, sinal de menos, agora você faz o oposto. Essa segunda você vai derivar e vai manter idêntica à primeira. Você pode colocar essa derivada aqui fora do parênteses também, para ficar mais organizado. Né? Denominador. E aqui a segunda, que é a de baixo, elevado ao quadrado. Essa é a regra de derivação de quociente de funções. Deriva a primeira, repete a segunda. Deriva a segunda, repete a primeira. E faz esse cálculo bonitinho e vai encontrar a primeira derivada. Tá? A primeira derivada aqui no item x é 1, vezes x ao quadrado mais 1, vai interferir, menos... Derivada de x ao quadrado é 2x e derivada de 1 é 0. Não vou colocar tudo isso multiplicado por x. E aí você faz o que a gente pode fazer aqui na parte de cima. Na parte de baixo a gente não encosta. Tá? Deixa x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Né? Na parte de cima, vou pausar o vídeo, já vou deixar direta a resposta. Mas basta fazer a distributiva aqui, certo? Essas distributivas, agrupar semelhantes e terminar o melhor possível, o mais simplificado possível. Eu vou adiantar o vídeo aqui e já vou deixar a resposta. Então, aqui eu tenho a função, beleza? Pegando essa função derivada, já fiz todo o processo aqui, pode pausar o vídeo e conferir. Né? Eu vou encontrar o tal do crítico, que é o quê? Pegar a derivada e igualar a zero. Derivada está aqui, né? Você vai pegar isso daqui e igualar a zero. Igualar a zero aqui é bem simples, porque aqui embaixo tem 1, pode multiplicar cruzado, vai cancelar toda essa parte aqui, que vai multiplicar por zero, e vai ficar menos x ao quadrado mais 1 igual a zero, beleza? Aqui multiplicou por 1, repetiu, digamos assim. Esse x ao quadrado eu posso passar para o outro lado, né? E aqui sobrou o elemento 1. Para tirar o quadrado de um lado, coloca mais ou menos raiz quadrada do outro. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, essa função ela tem dois pontos o quê? Críticos. Certo? Seria interessante, quando a gente fala, eu gosto sempre de falar de ponto crítico, né? O ponto nada mais é do que um par. Então, seria interessante substituir na função original o meu valor 1 positivo e na função original o meu valor de 1 negativo. Certo? Seria extremamente interessante. Eu deixo atividade para vocês também sobre essa substituição. Já vou deixar o resultado agora que vai dar, certo? E a gente vai ter um norte sobre esse resultado também. Então, aí eu vou completar, né, o meu par ordenado que a gente classifica como ponto.
Então tá aí, os resultados são meio e menos meio. Obviamente, se esse aqui deu maior, né, em comparação de um com o outro, um é máximo e o outro é mínimo, embora eu gosto mais de uma outra análise que a gente vai fazer posteriormente. Mas de qualquer forma, eu encontrei os pontos críticos e dei uma pré-classificada nesses caras, beleza? Beleza, se você olhar agora a nossa letra D, ele pergunta intervalo de crescimento, decrescimento e quando que é côncavo para cima ou para baixo. Beleza, beleza, beleza. Então, agora eu vou explicar para vocês o intervalo de crescimento, né? E, vamos lá, intervalos de crescimento, decrescimento. Quando que a função cresce, quando que a função decresce. A técnica é muito simples, né? Você vai desenhar uma reta numérica, você vai colocar nessa reta numérica exatamente os seus críticos, que são eles, mais 1 e menos 1, certo? O menos 1, claro, à esquerda, né? Então aqui menos 1 e aqui mais 1. Então, agora vocês estão vendo três intervalos. Um intervalo antes do menos 1, entre os dois críticos e depois do segundo crítico. Esses são os intervalos de crescimento e decrescimento. Eles sempre ocorrem entre os críticos. O que você precisa fazer? Descobrir o sinal que aparece aqui, descobrir o sinal que aparece aqui, descobrir o sinal que aparece aqui. Como que eu descubro? Aqui basta você pegar um elemento numérico qualquer e substituir na minha função em que eu estou fazendo a análise de crescimento ou decrescimento. Se esses caras aqui são os meus críticos, né, toda a análise tem que ser feita na minha derivada primeira, certo? Que eu fiz anteriormente, que está exatamente aqui. Essa é a minha primeira derivada, copiei. Então a minha análise tem que ser feita nessa função aqui, certo? Em local nenhum diferente disso. A análise tem que ser feita na derivada primeira. Quando eu falei um resultado qualquer, por exemplo, que número que eu posso ter aqui depois do 1? Eu posso ter o 2. Que número que eu posso ter entre o menos 1 e o 1? Eu posso ter o 0. E aqui eu poderia ter usado o menos 2. E eu uso qualquer valor, exceto esse cara e esse cara que são críticos, beleza? Ou seja, eu vou pegar e descobrir qual é o valor da minha derivada no ponto menos 2, qual é o valor da minha derivada 1 no ponto 0, no local 0 e no local 2. Cada uma vai dar um resultado. Pausa no vídeo, já vou fazer os resultados aqui, confira aí. Então, ao fazer o cálculo aí de cada um, você encontra menos 3 sobre 25, vou destacar o seu sinal, porque a análise do intervalo depende do sinal, atenção no sinal, beleza? O sinal é o que manda na questão. Aqui deu 1 positivo e aqui deu menos 3 sobre 25 também. Então, o que a gente observou? Que com menos 2 deu negativo, aqui deu positivo e aqui deu negativo. Ou seja, essa região toda deu resultado negativo. Vou botar a cor vermelha para resultado negativo. E essa região aqui também. Então, você nota um decrescimento. Então, você percebe que ela é decrescente de menos infinito até chegar no menos 1. E ela é decrescente do 1 até chegar para frente, né? Do 1 para frente. Ela é decrescente. E aqui ela já é crescente, deu positivo. Então eu dei um exemplo do ponto 0, mas poderia ser qualquer número entre esses dois números. E aí você sabe onde ela é o quê? Crescente. Onde ela é crescente? De menos 1 até chegar no 1. Então você já descobriu o intervalo de crescimento, decrescimento. Beleza? Beleza. A mesma coisa, galera, a gente faz com o intervalo de concavidade. Por isso, atenção, eu vou fazer um negócio aqui que basicamente vai ser o seguinte, olha só. Perceba como é que é a mesma coisa. Ó, copiei todo mundo, certo? Vim numa próxima página, colei. Aí você vai assim, é a mesma coisa, Humberto? Quase a mesma coisa. Por que é quase a mesma coisa? Porque agora a gente vai descobrir os intervalos que falam se a concavidade é para cima ou concavidade é para baixo. O que seria? Concavidade para cima é uma curva assim e concavidade para baixo é uma curva assim. Se você lembrar da parábola, ou a parábola está com concavidade para baixo, ou a parábola está com concavidade para cima. Por que é parecido? Porque agora basta você analisar a sua segunda derivada, certo? A segunda derivada é essa? É claro que não, vamos desmanchar. Mas o jeito de fazer é o mesmo. O ponto que está aqui, não sei se vai ser esse, nem ser esse, nem ser esse. Não sei se vai dar negativo, né? Positivo e negativo, mas a ideia mais ou menos é essa. Você vai fazer uma análise no intervalo, né? Em intervalos que vão te acusar sobre a questão da concavidade. Então, vai continuar tendo uma reta e alguns pontos aqui dentro que a gente vai descobrir quem são esses pontos. Para isso, a gente precisa de fazer a nossa segunda derivada, verificar pontinhos no interior do intervalo, mas a gente não sabe quantos terão, e a gente vai deixar meio que em branco por enquanto. Por quê? A gente precisa, a partir da primeira derivada, então se ele te pedir algo referente à concavidade, eu preciso saber sobre a minha
segunda derivada. Então, quando eu falo de concavidade, eu estou falando da segunda derivada. Fiz ela? Não, não fiz. Vou montar e vou adiantar aqui para vocês. Segunda derivada, regrinha do quociente de novo. Pega a parte de cima toda, deriva. Pega a parte de baixo toda, copia. Menos. Pega a parte de baixo toda, deriva. Copia agora a parte de cima toda. Beleza? Beleza. Tudo isso tem que ser dividido pela parte de baixo ao quadrado. Mas a parte de baixo já está ao quadrado. Então, quadrado, quadrado, vai multiplicar, vai dar 4. Então, essa é a nossa segunda derivada. Lógico, tenho que fazer, tenho que melhorar isso daqui, certo? Lembrando que só aqui que tem derivada, só aqui que tem derivada. Então, só ali que eu vou derivar. Vou derivar essas duas partes e vou terminar simplificando o cálculo para vocês. Derivada de menos x ao quadrado, menos 2x, derivada de número é zero. Então, derivei a primeira parte. Beleza? E agora vou derivar a segunda parte. Derivada de isso tudo elevado ao quadrado, esse 2 desce fora, repete toda a parte de dentro e deriva a parte de dentro. A parte de dentro, derivada de x ao quadrado é 2x e derivada de número é zero. Copia toda a parte da frente aqui, certo? Beleza? E aí eu tenho tudo isso dividido por exatamente aquela parte de baixo ali, x ao quadrado mais 1 elevado a 4. Beleza? Agora eu vou pausar o vídeo, vou simplificar o máximo possível, né? E para deixar o vídeo menor, eu já vou colocar o resultado final. Então aqui, galera, o que eu fiz? Né? Basicamente, separei esse expoente 2 em duas partes, separei esse expoente 4 em duas partes também, uma com o expoente 1, outra com o expoente 3. Aqui na frente, basicamente, eu apenas multipliquei, né, esse 2 com esse 2 para dar 4. E agora o que eu fiz? Como eu tenho um fator se repetindo na parcela da esquerda do sinal de menos, na parcela da direita e embaixo, eu cortei, sempre eu corto a parcela de antes do sinal de menos, a parcela de depois com um deles de baixo, como se fosse 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Se tudo isso tivesse dividido por 2, você não pode cortar só um, você tem que cortar sempre 2, ó. Cortou, aí fica o 5 e o 3 de cima, certo? Beleza? Então, fiz tudo isso, continuei nas multiplicações aqui, na distributiva. Na distributividade eu cheguei até aqui, que chegou até aqui. Então essa aqui é a minha segunda derivada. Como eu estou querendo saber a concavidade, basta fazer a análise do sinal. Para isso eu preciso do ponto referência. O ponto referência, quando a gente fala de concavidade, são os pontos de inflexão, que tem o mesmo, tem a mesma lógica matemática daquele do crítico, né? Você iguala a zero. Então se você pegar a sua segunda derivada e igualar ela a zero, você vai encontrar os pontos de inflexão, certo? A sua segunda derivada já está aqui em cima simplificada, beleza? Copio ela aqui, certo? E pego igualo ela a zero. Mesma coisa, como se fosse o mesmo significado, aqui vai zerar e aqui vai multiplicar por 1, então vai dar simplesmente 2x ao cubo menos 6x igual a zero. Coloco 2 e o x em evidência, sobra x ao quadrado e sobra 3, beleza? A parte de fora igual a zero, 2x igual a zero, x é igual a zero. Isso aqui é um local onde vai ter inflexão, certo? E a parte de dentro você também iguala a zero. X ao quadrado menos 3 igual a zero, x igual a 3, tiro o quadrado, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Então aqui também terá inflexão. Então esses caras aqui são pontos de inflexão. Mais uma vez, seria interessante aplicar esses pontos na minha função para ter uma noção de quanto seria a sua imagem, né? Lá na minha função original. Beleza? Mas vamos ao que interessa. Vamos à análise da concavidade. Eu acabei de achar os pontos de inflexão. O que a gente faz? Vai para uma nova página, desenha uma reta numérica, coloca os pontos que a gente encontrou, que é 0, raiz de 3 positivo, também conhecido aproximadamente como 1,7, e raiz de 3 negativo como sendo menos 1,7. Analisa um valor daqui, analisa um valor daqui, analisa um valor daqui, analisa um valor daqui. Certo? Análise de sinal. A análise sendo feita onde? Na segunda derivada, não esqueça, tá? Sempre, para achar análise de concavidade, tem que analisar a segunda derivada, que é essa daqui. Certo? Você tem que jogar os pontos aqui. Sugere 3 pontos quaisquer, substitui e vê o sinal que vai dar. Sempre foco no sinal. Pausei o vídeo, já fiz as análises para vocês. Então, assim eu concluo, certo? Aqui, novamente,
os pontos de inflexão, que é a sua segunda derivada igualada a zero, que a gente fez anterior, né? Segunda derivada igual a zero, encontrou esse e esses dois aqui, certo? E a concavidade vai estar entre esses pontos. Fiz a substituição de um ponto que esteja à direita de raiz de 3, entre 0 e raiz de 3, entre menos raiz de 3 e 0 e antes de menos raiz de 3. Substitui ambos na segunda derivada, então é uma análise da segunda derivada, certo? Sempre. Segunda derivada está aqui, foi feita anteriormente. Deu esses resultados, foquei no sinal, aqui deu negativo e aqui deu negativo, colori em vermelho. Aonde foi positivo, colori em azul. Concavidade para cima, positivo. Concavidade para cima, a parte azul, os sinais azuis. Concavidade para baixo, os sinais em vermelho. Beleza, né? E assim a gente descobre os intervalos que mostram onde a concavidade é para baixo, onde a concavidade é para cima, e destacando também, seja pedido da questão ou não, esses aqui são os pontos de inflexão. Fizemos tudo o que se pede, beleza? E agora a gente vai fazer o gráfico, beleza? Só que antes disso eu vou fazer um pequeno resumo, né? Pequeno resumo sobre essa questão de derivada. Pegou a primeira derivada igual a zero, achou os pontos críticos, né? Se você for fazer uma análise de sinal aqui, você vai encontrar intervalo que são que a função é crescente ou decrescente, beleza? E aí se a gente fizer a mesma coisa para a segunda derivada, quando a gente igual a zero, a gente encontra os pontos de inflexão, né? E se a gente for fazer uma análise de sinal dessa função, do jeito que eu ensinei a vocês, a gente encontra os intervalos, que é concavidade ou que ele é côncavo para cima, né? Para cima, que é assim, ou o intervalo que ela é côncava para baixo, que basicamente é assim, ok? Então a gente tem todas as aplicações aí das nossas queridas derivadas, ok? Ok. E agora a gente vai para a parte final, que é a parte do gráfico. Mas antes disso, perceba, né? Quando a gente for fazer um gráfico, lembra que lá no início essa análise eu tinha falado, né, de substituir na própria função, ver o tamanho que dá, como uma tá lá em cima, que é positivo, outra tá lá embaixo, que é negativo. Como são só dois críticos, fica mais fácil. Mas eu gosto muito também de um outro teste que eu gosto de fazer no final das questões, né? Chamado teste da segunda derivada. Então parece que não, mas o teste da segunda derivada me dá uma ideia perfeita sobre os pontos críticos. Eu posso usar esse teste também, caso queira, caso você tenha a segunda derivada. Então, a sua segunda derivada, a gente fez lá na frente, e a segunda derivada está aqui, né? Você consegue fazer um teste rápido, que seria substituir os críticos na derivada segunda, por isso que chama teste da segunda derivada, e verificar o resultado. Olha que legal. Se eu substituir nesse daqui, pausando o vídeo e já colocando o resultado, então eu tive essas respostas aqui. O o menos 1, né? A derivada dupla de menos 1 deu um valor positivo, ou seja, maior que zero. Se a segunda derivada no ponto crítico, der maior que zero, significa que esse crítico ele é ponto mínimo. Se der maior que zero, ele é mínimo. E ao contrário, se a segunda derivada do seu outro crítico der menor que zero, vulgo negativa, então ele é chamado de ponto de máximo. Esse teste eu gosto de fazer. Tá? Perceba, menos 1 mínimo, que a gente tinha feito anteriormente. Ó. Menos 1 deu mínimo e 1 deu máximo. Beleza? É um teste interessante. Tendo os pontos críticos, agora a gente vai para o gráfico. Beleza? Próxima página aqui. E agora já tem o gráfico aí que eu fiz, usando tudo que foi feito anteriormente, né? Por exemplo, vou falar tudo que eu fiz aqui. Ponto crítico, esse aqui era máximo, já coloco uma bolinha aqui, eu já sei que é 1,5. O outro é 1 e menos meio, menos 1 e menos meio, já sei que tem uma bolinha aqui, certo? Agora eu analiso o intervalo de crescimento. Eu sei que daqui até aqui ele era crescente. Então, vou fazer uma espécie de curvinha aqui e vou crescer até aqui em cima. Então, daqui para lá eu vou decrescer, eu vou descer. E aqui, né, eu vou subindo até chegar aqui, né, andando para trás. Por que eu não posso passar o eixo X? Porque aqui eu tenho a presença de uma assíntota. Lembra que é uma assíntota y igual a zero, lá do limite? Limite x tendendo a um infinito, o horizonte para frente dava zero, lembra? E aqui também dá zero, então o limite x tendendo ao horizonte, né, inferior, né, para trás, também dava zero. Por isso que eu não posso superar. Eu só faço aquela curvinha que vai chegar próximo, basicamente aqui. Aí você vai fazer o ponto de inflexão. Gente, aproximadamente aqui vai ter uma mudança de concavidade, onde a função estava no alto, aí ela faz assim, ó, e começa a curvar para cá. Então, é como se aqui tivesse uma mudança de concavidade. É como se tivesse uma concavidade para baixo,
juntando com uma concavidade para cima, por mais que seja assíntota. Então aqui tem uma mudança de concavidade. Então mais ou menos aqui, que seria o raiz de 3 positivo, o raiz de 3 negativo, e aqui o zero também tem mudanças de concavidade que são basicamente difíceis de perceber num gráfico desse, mas basicamente o gráfico aproximado dessa função fica mais ou menos assim, beleza? E assim a gente termina essa super questão. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto. Se precisar, comente aí, me chama no Instagram, me chama no comentário que eu posso te ajudar ainda mais. Um abraço, fiquem com Deus, é nóis.